Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia, que seja um grande dia e será em nome de Jesus. Toma posse da palavra. E tomar posse é deixar ela entrar de tal forma que impregna, possui de tal maneira a vida da gente. A palavra tem que nos possuir de tal forma que nada vai poder nos deter. Então, quando o Senhor diz assim, eu entreguei algo, eu entreguei. No mundo espiritual, ele entregou. Quando ele disse para Josué, eu entreguei Jericó com o rei e os homens de guerra, ele entregou no mundo espiritual. No entanto, ele mandou que eles rodeassem a cidade, aí as muralhas ruíram e eles entraram, possuíram, lutaram com a certeza da vitória. Não havia dúvida. Se o Senhor falou, eu entreguei, eu entreguei. Eu posso ter obstáculos, dificuldades, sentimentos, mas eu tenho que me firmar no que ele falou. O que é que Deus falou? O que ele falou? A palavra profética para nós, do Ministério Mudança de Vida, é Isaías 54. Então, eu preciso ir lá, de preferência, todo dia, diariamente. Diariamente, ali no seu devocional, é muito sábio parar todos os dias, ler, meditar, ler em voz alta a palavra profética, que apresenta um quadro impossível. Impossível. A mulher é estéril e não tem marido. E o Senhor está mandando essa mulher estéril, sem marido, cantar vitórias. Cantar uma fertilidade, cantar os filhos que ela vai gerar, sim, cantar todas essas vitórias, agradecer por todas elas. Então, hoje eu posso estar diante de uma situação completamente impossível. Totalmente impossível. E o que é que eu vou fazer? Eu vou parar, porque eu estou diante de um quadro impossível, aceitar, né, as sentenças, as previsões, os diagnósticos, todas as falas dos especialistas. Eu vou parar, aceitar e dizer, bom, é o que é. Ou eu vou lá e vou me agarrar à palavra, ser possuída por ela, e a despeito de todas as vozes, de todos os sentimentos, de todos os obstáculos, eu vou adiante. Eu vou dar mais uma volta ao redor daquilo que Deus me entregou, mas tem muralhas impenetráveis ainda ali. Então, o meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei.
Olha o que Deus falou para o povo aqui em Êxodo. O meu anjo vai à frente e vai, fazer, e os fará chegar até. Vocês vão chegar. Vocês vão chegar e vão entrar. A terra é de todos esses inimigos, amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e o Senhor termina como? E eu os exterminarei. Está aqui, a palavra do Senhor não volta vazia. Quando ele libera uma palavra, é com propósito. E ela vai atingir o propósito. Agora, a promessa está aqui. O Senhor falou, vocês vão chegar, eu vou exterminar, vocês vão chegar e eu vou exterminar. Ponto. Vão chegar, o anjo vai na frente, ele vai chegar primeiro, abrindo o caminho. Vocês vão chegar e eu vou exterminar. Vocês vão chegar, anjo na frente, guiando, vocês vão chegar e eu vou exterminar. Vão chegar e eu vou exterminar. Ponto. Agora, esse grupo que ouviu, né, o grupo original, morreu no deserto. Porque a terra prometida é para filho, não é para escravo. E apesar desse povo ter sido livre da escravidão, mentalmente permaneceu escravo. Então, o foco desse povo não era a promessa, mas as dificuldades que ia encontrando no caminho. E quando você se prende a cada dificuldade que cruza o seu caminho, com certeza você vai acabar morrendo no deserto. Isso, para mim, é triste. Né? Você imagina um povo descendente de Abraão, com uma promessa incrível, sair para a terra prometida e terminar no deserto. Não, você não foi chamado para terminar no deserto da vida. Você foi chamado para viver a promessa. Mas eu preciso acreditar no que foi dito. Eu preciso me mover com base no que Deus falou. Não com base naquilo que eu estou vendo. O Saul foi rejeitado exatamente porque ele não andou alinhado com Deus. Quando Deus manda ele esperar, o Samuel fala, espera que eu vou chegar naquela batalha contra os filisteus. Deus permitiu uma situação para pressionar. E quando ele foi sendo pressionado pelo inimigo, que o seu exército começou a se dissipar e a fugir e a se esconder, ele, ao invés de ficar firme e ali, não, eu morro, mas eu não saio dessa posição. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Não. Ele disse, forçado pelas circunstâncias. Ele foi e fez exatamente o que Deus falou que não era para fazer. E é exatamente o que eu vejo gente fazendo. Pessoas que são movidas pelas circunstâncias. Elas cedem para o momento, para o espírito do momento, para o sentimento do momento, para a falta do momento. Ou seja, elas definem a vida por um momento. Elas, quando as circunstâncias apertam, elas se sentem forçadas a ceder. Mas, na verdade, como está em Deuteronômio 8, o Senhor vai nos testar para que o nosso coração seja revelado. Porque só tem um jeito do nosso coração ser revelado. Quando nós somos pressionados. Só tem um jeito de eu tomar o suco de uma fruta. Né? Para eu tomar um suco de laranja, eu tenho que espremer a laranja. Agora,
Não adianta eu espremer um caqui esperando ter um suco de laranja. Não é mesmo? Não vai. É impossível. E Deus quer saber o que está no meu coração. Quem eu realmente sou. E é na pressão. É quando nós somos pressionados. Quando ele vem e nos espreme. Vai sair quem nós realmente somos. Pequenas perguntas podem revelar o nosso coração. Porque ninguém dá o que não tem. Não tem como sair uma coisa que não está lá dentro. Compreendeu? Então, quando o Senhor permitiu situações no deserto, foi saindo a mentalidade escrava. Um povo que murmurava, que reclamava, vitimista, que só falava de morte, de voltar para o Egito, falava contra Deus, falava contra Moisés, reclamava de tudo. De tudo. Sabe gente que reclama de tudo? Esse povo. E esse povo tinha uma promessa de Deus. Tinha algo muito grande diante desse povo. Mas o escravo não foca a grandeza da promessa. Ele foca a dificuldade. Você sabe que você está diante de um escravo pelo que ele fala. A mentalidade dele é revelada nas palavras. Né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E tem gente que fala, eu tenho pensamentos altos. Ai, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Basta alguma coisa não dar certo, que sai exatamente o que está lá. Gente, quantas vezes eu vi pessoas dizerem: não, porque eu mudei, não, essa pessoa aí já morreu, não existe mais. Não. Tá. Dentro eu pensava, vamos ver, o tempo vai mostrar. Mostrou. Não demorou. Uma situação que a pessoa foi contrariada ou foi corrigida. Algo não foi dado, ela enfrentou um obstáculo, saiu o que estava lá. Por quê? Não vai sair nada diferente do que está lá. Então, se eu não mudo dentro, não tem como eu esperar que algo vai mudar aqui. Não tem como, se eu não acredito. Se eu falo que eu acredito, mas quando eu sou pressionada, eu tenho um comportamento incrédulo, murmurador, cedo para o medo, para os questionamentos. Eu fico, às vezes, não era, né? Mas fico impressionada com atitudes que saem de pessoas que têm um discurso de fé lindo. Até uma notícia. Alguma coisa começa a ser anunciado que pode ser ameaçador, né? Uma situação ameaçadora. Pronto. Para sair. Sai. Aqueles questionamentos, aqueles argumentos de um incrédulo, de alguém que vive por vista, de alguém que, na verdade, não vive na rocha, seguro no Senhor. Não.
ele vai ter argumentos e argumentos, inclusive para justificar suas preocupações. Quando o Senhor falou, não se preocupem, não olhem para a direita nem para a esquerda, deixem o que se foi, não temam o que os homens podem fazer, não temam ameaças, enfim, são escrituras e escrituras. O Senhor disse, eu estou mandando o anjo, vocês vão entrar e eu vou exterminar. Não é assim assustador que esse povo que ouviu isso aqui não tenha entrado na Terra Prometida? Esse povo ouviu isso aqui. O anjo está indo na frente, vocês vão entrar, eu vou exterminar. O anjo está indo na frente, vocês vão entrar, eu vou exterminar. Esse povo que ouviu não entrou. Porque ao invés de ficar com esta palavra aqui, ó, não. Eles viam perigo em tudo, dificuldade em tudo, ameaça em tudo quanto é lugar, e reclamavam. E aí, não sei por que eu vim para cá, por que nos trouxeram, por que isso e aquilo. E pior, lá na frente, quando eles estão diante da terra, espiaram por 40 dias, comeram do fruto. Aqui, ó, 10 espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Esses 10 passaram um relatório negativo, envenenaram a comunidade. Porque tem gente que é assim, né? Ele teme, mas ele não pode ir sozinho, né? Ele não pode ficar sozinho naquilo. Ele tem que arrastar quantos ele puder. Né? Quantos ele puder, ele sai arrastando. Cuidado, viu? Cuidado para você não ser arrastado por um incrédulo. Cuidado para você não perder o seu destino por parar para ouvir alguém que até tem argumentos convincentes. Mas, na verdade, é um relatório negativo. E está aqui. E aqui o Senhor bateu o martelo. Falou, pois agora vocês não entram. Perderam o direito de entrar na terra prometida. Por quê? Porque Deus falou lá atrás. Aliás, lá para Abraão. E um foi passando para o outro. Agora eles estão indo, ó, rumo a viver o sonho de uma vida. É chocante, é desesperador. É desesperador. Por isso que Paulo bateu nisso, ó, as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias corrompem os bons costumes. O sábio disse, ó, homem afia homem. Ó, não ande em companhia de gente que tem mau humor, gente que é irada, porque você vai acabar imitando a conduta. Ó, cuidado com quem você ouve. Você pode estar ouvindo um incrédulo, um negativo, um questionador. Cuidado. Escuta, quem você ouvir vai determinar o seu destino. Se você ouve a voz de Deus, você vive a promessa. Se você ouve a voz de um incrédulo, de um desses aqui, ó, que só vive para lançar seus venenos, libera os seus relatórios negativos, se você ouvir a pessoa errada, como esse povo ouviu, você pode perder
o seu destino, o direito de entrar na sua terra prometida. Eu que lido com pessoas já vi isso muito. Gente que estava indo bem e foi ouvir um desses aqui, ó. Gente rebelde, questionadora, incrédula, gente fofoqueira, gente sem visão de Deus, gente que, assim, sabe falar até bonitinho de Deus, mas quando espreme, não sai Deus, não. Sai amargura, questionamentos. E sabe o que é pior? Às vezes a gente vê gente ouvindo pessoas que são galhos secos, que não têm frutos, que não têm um testemunho de verdade, que não é um exemplo. Mas o diabo usa suas bocas, né? Aquele que está ali disponível para ele. E esse povo que ouviu tanta coisa linda, viu a glória de Deus lá no Egito. Sabe, desde o início, esse povo foi colocado no ponto mais fértil, em Gósen. Esse povo, quanto mais era oprimido, mais crescia. De forma que os egípcios tinham medo deles. Esse povo viu o Senhor devastar com a nação e despojá-la. Esse povo viu o mar ser aberto e o faraó ser derrotado, engolido pelas águas. Esse povo viu a glória de Deus o tempo todo, olhava para cima, tinha durante o dia uma coluna, uma nuvem, à noite uma coluna de fogo. Esse povo era alimentado diariamente, suprido, foi alimentado. O anjo do Senhor estava ali, abrindo caminho. O Senhor disse, vocês vão chegar e eu vou exterminar, E após ouvir tantas promessas da boca de Deus, após ouvir, ver, esse povo, presta atenção, ignorou, passou por cima e deu ouvidos às vozes erradas. Eles simplesmente agiram como se eles nunca tivessem ouvido nem visto o poder de Deus. Cuidado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está falando com você. Ele te fez promessas. O anjo dele, o Senhor, tem várias escrituras que dizem, eu estou indo na frente. Ele nunca nos deixa sozinhos, ele vai na frente. Se ele prometeu, ele está garantindo, você vai chegar, você vai entrar e eu vou exterminar o que estiver diante de você. Agora, eu vou ficar com a voz de Deus, com tudo que eu sei sobre Deus, que eu já vi, que eu já ouvi, ou vou ficar aí definindo a minha vida por um momento, por conta de dificuldades, de problemas, ou dando ouvidos a vozes demoníacas. Em nome de Jesus, o Senhor disse, o meu anjo ele chega primeiro. Lindo, lindo, lindo. Não. Fica aqui, Não esquece disso aqui, não. O meu anjo irá à frente de vocês e fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e jebuseus. E eu os exterminarei. Foi o que o Senhor disse. Mas esse povo não entrou na terra prometida. Porque esse povo permaneceu escravo. E escravo põe tudo a perder.
tendo a promessa, tendo ouvido, visto a glória de Deus, esse povo morreu. E os filhos possuíram a terra prometida. Ouça a voz do Senhor, porque talvez Ele fez promessas para você. E agora, ao invés de você segurar, botar força, ignorar tudo e ficar com a palavra, com o que você sabe e não duvidar do caráter de Deus, você está aí, ó, fazendo igual esse povo aqui. Olha para lá, olha para cá, tem um probleminha, já murmura, reclama, ouve vozes erradas, as notícias. Não faz isso. Lembre-se que Deus fez uma grande promessa para você. E cabe a você cantá-las, profetizá-las, declará-las, possuí-las, ter olhos somente para as promessas, ficar com a palavra de Deus, com a voz do Senhor e seguir em frente todos os dias a despeito de tudo. Você não vive de notícias, de previsões. Você não vive por seus sentimentos, você vive pela palavra. O justo viverá pela fé. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Levante-se. Possua a promessa e avança. Possua a promessa. Creia na verdade, e a verdade é o que Deus falou. Amém? Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Visita os corações, Senhor. E eu repreendo toda a força demoníaca que talvez está aí lutando para desviar o foco dessa pessoa, para distraí-la e levá-la a tomar um rumo totalmente diferente, alterar o destino dela. Que ela creia na verdade, que ela se alinhe à verdade, que ela fique com a palavra do Senhor. Se o Senhor falou, eu vou na frente. Foi o que o Senhor falou, você vai chegar, eu vou exterminar. Então tá aqui, o Senhor falou, o meu anjo está indo à frente. Vocês vão chegar e eu vou exterminar o inimigo. É com isso que ela tem que ficar. O Senhor vai na frente, o Senhor prometeu que ela vai chegar, que ela vai entrar e que os inimigos, os obstáculos, o Senhor vai exterminar. É com isso que todos nós temos que ficar. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Consagro tudo e tomo posse, Senhor, de libertação. Eu tomo posse de um povo liberto, focado, um povo que está olhando para o alto, que se firmou na verdade, que é o Senhor, que é a sua palavra. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância na vida dos fiéis, levanta mais semeadores e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha iluminado os olhos do coração de cada um, que as vendas tenham caído, é a oração de Paulo, ilumina os olhos do entendimento do teu povo. Eu oro, Senhor, para que eu deixe um povo liberto, forte, focado, alinhado com o Senhor, firme na promessa e avançando de fé em fé. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, um trabalho maravilhoso, poderosíssimo. Levante-se, venha. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e assim vamos de glória em glória. E se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida
e mudança de vida? Bom dia, amém?